Pelo quarto dia seguido, a média diária de mortes dos últimos 7 dias pela doença do coronavírus de 2019 no Brasil ficou acima de 3.000, em 3.051, desta vez com mais 3.687 mortes e 80.157 casos novos. Abril soma em 13 dias 36.823 óbitos, já é o segundo pior mês da pandemia, atrás apenas do mês passado, março, quando a Covid-19 matou pelo menos 66.868 pessoas no Brasil. Total de casos confirmados no país chegou a 13.601.000. As mortes somam 358.710. Estão em alta em 10 estados. Mais de 12 milhões de pacientes recuperaram no país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, começou a instalar a comissão parlamentar de inquérito sobre as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. O governo Jair Bolsonaro conseguiu incluir na pauta a investigação sobre o destino dado por governadores e prefeitos aos repasses do governo federal, mas não deve ter maioria na CPI, de acordo com o jornal Estado de São Paulo. O senador mais cotado para presidir a comissão é Tasso Gereissati, o relator deve ser Renan Calheiros. Ambos fazem oposição a Bolsonaro. A próxima manobra do Palácio do Planalto será tentar adiar o funcionamento da mais do que necessária CPI da pandemia. 360, 400, 500 mil mortes não podem ser em vão. A jogada do governo é adiar até que o Senado volte a fazer atividades presenciais e que senadores, funcionários e depoentes estejam vacinados. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai examinar nesta quarta-feira a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de mandar o presidente do Senado criar a comissão e pode aceitar o argumento de que não dá para realizar o inquérito virtualmente. A CPI da pandemia pode ficar para depois da pandemia. Assim funciona o Brasil. A França suspendeu todos os voos do Brasil. Ao fazer o anúncio na Assembleia Nacional, o primeiro-ministro Jean Castex descreveu a situação do Brasil como extremamente dramática e criticou os deputados franceses que defenderam o uso da hidroxicloroquina, dizendo que o Brasil é o país que mais receitou o medicamento considerado inútil pela medicina. Sem sucesso, por sinal. No mundo inteiro, houve mais 654.539 contágios e 8.269 mortes em 24 horas, elevando o total para 137.211.000 casos confirmados e 2.956.546 mortes. Cerca de 111 milhões de pacientes sobreviveram, cerca de 23.150.000 apresentam sintomas leves e pouco menos de 105.000 estão em estado grave. O país mais atingido, com mais 420 mortes e 76 mil contágios registrados nesta terça-feira, é os Estados Unidos, que somam 31.344.000 casos confirmados e 358.425 mortes. Nas últimas 2 semanas, o contágio subiu 6% e as hospitalizações 10%, enquanto as mortes caíram 27% nos Estados Unidos. E uma época de festas religiosas com grandes concentrações de pessoas no sagrado Rio Ganges, a Índia bateu seu recorde de diagnósticos de Covid-19 por dia. Foram 184.372 casos nesta terça-feira. A França registrou mais de 39 mil casos novos e 385 mortes e tem 5.952 pacientes entubados. O Reino Unido, que tinha quase 60 mil casos novos por dia e mais de 1.800 mortes no pico em janeiro, notificou 23 mortes ontem. A média de contágios está em 2.305 por dia. Mais de 852 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, das quais 197 milhões e 600 mil nos Estados Unidos, onde 122 milhões e 300 mil pessoas receberam a primeira dose e 75 milhões e 300 mil, 22,7% da população americana, estão plenamente vacinados. Cerca de 175 milhões de doses foram aplicadas na China, 110 milhões na Índia, mais de 42 milhões no Reino Unido, onde 8 milhões, 11,9% tomaram 2 doses,
e 32.150.000 doses no Brasil, onde 24.430.000 pessoas receberam a primeira dose, 7.718.000 pessoas, 3,64% da população brasileira, já tomaram as 2 doses necessárias à imunização. Os Estados Unidos pararam de aplicar a vacina da Janssen depois de 6 casos extremamente raros de coágulos sanguíneos no cérebro em mulheres de 18 a 48 anos. Mais de 7 milhões de pessoas tomaram a vacina do grupo Johnson & Johnson. A própria empresa suspendeu a vacinação na Europa, alegando que a segurança é a prioridade máxima. Por fim, o governo Joe Biden anunciou a intenção de retirar as forças dos Estados Unidos do Afeganistão até 11 de setembro, 20º aniversário dos atentados terroristas que abalaram o mundo. A guerra do Afeganistão começou em 7 de outubro de 2001, é a mais longa da história dos Estados Unidos. Há um grande risco de que a milícia fundamentalista dos Talibã retome o poder. Quando os americanos forem embora, se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional, no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face e dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância mínima de 2 metros de outras pessoas. Quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos e muito obrigado pela atenção. A vacina está aí, preste atenção para ver quando vai chegar o seu dia e hora.